Pois bem, meus amigos, Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo estão dando botes com o bumbum na internet porque o Lula está demonstrando apoio à farsa eleitoral de Maduro na Venezuela. Assim, não dá para dizer que foram pegos de surpresa. Aliás, eu ficaria surpresa se o Lula resolvesse condenar o companheiro da Venezuela. Mas eu resolvi trazer esses dois nomes icônicos do jornalismo da velha mídia porque eles passaram pano e aplaudiram todos os absurdos deste desgoverno petista. A Miriam Leitão, em particular, ficou muito famosa nas redes sociais por causa das suas matérias icônicas do tipo Alta dos alimentos. Veja como isso é bom para os mais pobres. Preço da gasolina subiu, mas pobre não come gasolina e isso não afeta a popularidade de Lula. Já o Reinaldo Azevedo tem um passado no qual ele dizia exatamente o oposto do que ele diz hoje. Será que eu resgatei essas matérias do passado? É óbvio que sim. Afinal de contas, aqui neste canal, nós pagamos internet é para ver blogueiro da velha mídia passando vergonha mesmo. De quebra, eu ainda vou trazer no vídeo de hoje para vocês as atualizações sobre todas essas encrencas que estão acontecendo na Venezuela. A OEA fez uma reunião de emergência, a Casa Branca se pronunciou de novo. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim e rapidinho antes das pautas, eu tenho um recadinho para vocês. Hoje o meu recado vai para você que sente dores nas articulações, dores musculares. Só quem passa por isso sabe como é ruim não poder jogar um futebol com os amigos porque tá sentindo o joelho, não pode ficar muito tempo sentado trabalhando por causa que a lombar começa a reclamar. E é por isso que eu trago essa dica especial, o NatoShark Dia e Noite, uma empresa com mais de 20 anos no mercado e com todos os laudos técnicos. NatoShark Dia e Noite é um suplemento 100% natural que vai te ajudar a ter mais saúde, disposição e não precisar mais passar por todos esses problemas. Então, se você tem problemas com artrite, artrose, osteoporose, lesão na cartilagem, lesão nas articulações, fraqueza e dores musculares, esse amigão aqui, ó, vai te ajudar muito. NatoShark Dia e Noite tem ação 24 horas por dia. De dia, ele vai trabalhar te ajudando aí no alívio das dores. E de noite, enquanto você descansa, ele vai atuar fazendo a regeneração das cartilagens e dos ossos. Também atua na musculatura. Então, eles estão com uma condição super especial para quem acompanha aqui o meu canal, um precinho super camarada e o melhor de tudo, parcelado em até 10 vezes. Basta você ligar para o telefone que está aparecendo aí na sua tela ou então clicar no link que eu vou deixar aqui na caixinha de informações e no primeiro comentário fixado que você já vai cair direto no WhatsApp da NatoShark e vai ter uma atendente te esperando para sanar todas as suas dúvidas. E vale lembrar, pessoal, que é muito difícil a gente que trabalha aqui com canal sobre notícias, canais conservadores, conseguir uma marca parceira. Então, valorizem a NatoShark, porque ela é uma marca que, acima de tudo, valoriza o Brasil, valoriza os patriotas. Não perde tempo, corre, clica no link ou liga que eles estão te esperando. E começando por ele, Reinaldo Azevedo, figura que toda vez que vejo me lembro do querido professor Olavo mandando ele usar um sutiã naquele vídeo icônico. Mas vamos ver qual é o chororô, porque o coraçãozinho de Reinaldo Azevedo está contrito de tanta tristeza. Vamos lá. Ele começou postando no dia 30 de julho sem parar, ó. Até quando Luiz Inácio Lula da Silva, o mais importante estadista com credenciais progressistas do mundo?
Meu Deus do céu, o Lula é um esquerdista mais marxista, mais raiz. Tanto é que durante a campanha, o Lula chegou a dizer que o banheiro unissex era coisa do capeta. É só quando ele quer voto mesmo da galerinha da bandeira do arco-íris. Mas quando ele tá no poder, ele é mais um estilo assim, Maduro, Fidel Castro, Dias-Canel, né? Não é muito progressista não. Mas ele continua. Verá a sua biografia ser espancada por Nicolás Maduro, que só não é um ditador de opereta, ainda que ridículo, porque está há 11 anos no poder e traz dezenas de mortes nas costas. Lidera um regime que já dura 25 anos e sob o pretexto de inaugurar um novo modelo econômico, ou que nome tem a estrovenga chamada socialismo do século XXI, jogou mais da metade da Venezuela na pobreza. Ai, coitadinho do Lula, tá sendo enganado pelo Maduro, tá manchando a sua biografia, né? Com mensalão, empréstimo do BNDES pro metrô de Caracas, para tantos ditadores ao redor do mundo. E agora o Reinaldo Azevedo está... oh meu Deus, o Lula está apoiando. E o socialismo do século XXI é mais ou menos o que o Lula defende aqui pro Brasil também. Ele defende um socialismo à brasileira, onde vai ter uma democracia relativa. Aliás, todo socialista faz isso, né? Como é impossível ter uma sociedade comunista, isso já foi provado, é impossível, mas o comunismo é o último estágio do socialismo. Então, assim, como o comunismo não dá certo, eles estão sempre dizendo que vai ter uma nova maneira, o socialismo do século XXI, o socialismo woke, o socialismo brasileiro, etc, etc. Essa é a ladainha da esquerda. Logo depois, ele postou assim: a Venezuela é uma ditadura militar. Pausa aqui, senhor Reinaldo Azevedo. Qual ditadura socialista não é militar? Me diga, por favor, qual ditadura socialista não é militar? Só para saber, Cuba não é uma ditadura militar, a China não é uma ditadura militar, a Coreia do Norte não é uma ditadura militar, as ditaduras na África não são ditaduras militares, mas enfim. Com a fachada civil, não tem fachada civil, seu Reinaldo Azevedo, emprestada por Maduro, que define o regime fascistoide. Olha só, mas o Maduro tá dizendo lá que ele tá lutando contra a extrema-direita, que ele tá lutando contra o fascismo e que ele tá fazendo tudo que ele tá fazendo lá para proteger a democracia. É exatamente o mesmo discurso de todos os socialistas ao redor do mundo. Eles falam que quem não concorda com eles é a extrema-direita fascista e num extremo eles colocam no paredão e fazem aquilo que o Maduro tá fazendo lá. Nem todos os governos conseguem, né? Nem todos conseguem, mas os que conseguem colocam isso em prática. Alguém já ouviu falar de algo parecido numa democracia? Não, porque a Venezuela não é uma democracia já faz tempo, né? Desde a época do Chávez. Aliás, que também era amiguinho do Lula. Cenas de prisões de opositores lembram as veraneios que aprendiam os que se opunham à ditadura no Brasil. Pois é, né? Quando tem esse negócio de tornar a oposição inelegível, colocar na cadeia, é ditadura. Não só na Venezuela, outros lugares. Vou deixar no ar que eu não quero que derrube o meu canal. Não existe adesão à democracia pela metade. Ou se é uma democracia ou não se é, ponto. O Brasil não é a palmatória do mundo, mas é preciso evitar a cumplicidade. Ô, seu Reinaldo Azevedo, eles sempre é o Foro de São Paulo, companheirismo, a gente sabe disso faz tempo. Tô cansada de repetir isso aqui na internet. Voltou a correr sangue em Caracas, rotina das ditaduras. Qualquer flerte com um bufão sanguinolento é, em si, uma vergonha moral e uma delinquência política. Chamou o Reinaldo Azevedo, chamou o Lula de delinquente político. Eita, Lelê, o que será que aconteceu aí? Será que o Pix não caiu? O que vocês acham? Aí depois ele vem de novo já no dia 31, né, e posta. Aí pra tentar, porque todo mundo tava pegando, claro, printando as coisas que o Reinaldo Azevedo tava falando, tirando sarro, porque é uma piada, né? Ele não sabia, descobriu agora, meu Deus, o Lula apoia todos os ditadores socialistas ao redor do mundo. Aí como tava ficando muito chato, ele foi lá e fez esse post aqui, Já deixei claro o que penso aqui na Band News FM e na Band News TV e em toda parte sobre a entrevista de Lula e seus erros. Errou, escorregou, escorreguei. Aliás, esse trecho eu mostrei no vídeo de ontem. Se não assistiu, vou deixar aqui no izinho, vocês vão lá e assistam depois. Afirmar, no entanto, olha o cavalinho de pau, como faz a direita golpista, é golpe,
que ronca e fuça que Lula nunca foi um democrata é o que é, coisa de delinquentes. Simples assim, mas em o é da coisa. Então, assim, primeiro ele fala que a delinquência política do Lula apoiar o Maduro. Aí todo mundo tira sarro dele. Aí ele vai lá e diz que a direita é delinquente porque tá dizendo que o Lula nunca foi um democrata. A gente só tá falando os fatos históricos, mostrando, né, pro pessoal que não sabia, né? É o caso do Reinaldo Azevedo. E não é o caso do Reinaldo Azevedo, aí eu vou trazer aqui uma sequência, porque tem várias matérias, olha só. Dia 24 de março de 2010, ele escreveu para a revista Olha o seguinte: Lula deixa claro, de novo, que odeia a democracia. Vejam por quê. E aí é interessante que todos os textos que eu vou mostrar para vocês foram atualizados em 31 de julho de 2020. Não sei o que aconteceu com o Reinaldo Azevedo, não sei o que aconteceu com a Veja, não sei o que foi editado, mas ele editou os textos dele. Alguns ainda estão lá, outros foram apagados, mas esses aqui ainda estão lá. Ó, Lula é um falso democrata. O mito Lula passa por uma incrível desvalorização no mundo. Aqui eu preciso ser justa, ele colocou aspas porque ele está citando o Alejandro Aguirre. Mas eu vou descer um pouquinho aqui, aí ele fala, né, que o Alejandro Aguirre é presidente da Sociedade Interamericana de Imprensa, que reúne mais de 1.300 jornalistas, e tá falando que o Lula é um falso democrata. Mas este parágrafo aqui, ó, foi escrito pelo próprio Reinaldo Azevedo. E olha só o que ele está dizendo. Não sei qual será a duração do, aspas, mito Lula no ambiente interno. No externo, sua figura passou por uma fabulosa desvalorização. Chegou a ser visto como príncipe, mas já voltou a ser sapo. Presta atenção nesse trecho aqui, Reinaldo Azevedo. De tanto beijar a mão suja de sangue de facínoras. Então, assim, ele já sabia, né? E o mundo democrático também se escandaliza com o sem cerimônia com que ele decidiu fazer a política brasileira um assunto privado, quase pessoal, e aí ele indica a leitura de um texto no Estadão. Esse texto aqui do Reinaldo Azevedo, também editado em 31 de julho de 2020, mas foi escrito em 31 de julho de 2010, né? 14 anos atrás ele já falava que o Lula beijava a mão de facínoras. Esse outro aqui, ó, de 2014, um pouquinho mais recente, mas 10 anos atrás, Reinaldo Azevedo escrevia para Veja: Lula tem ódio à democracia. Seu mundo é o da troca de favores, do toma lá da cá, das relações viciosas. Mas é delinquência quem tá dizendo que o Lula nunca foi democrata. Só o Reinaldo Azevedo que podia. Mudou de ideia? O Lula mudou? O que é que aconteceu? Às vezes eu até penso assim que, sei lá, sequestraram alguém da família do Reinaldo Azevedo, estão chantageando ele, um vídeo íntimo e estão chantageando ele, porque não é normal a pessoa mudar tanto assim de ideia, né? E aqui esse último texto do Reinaldo Azevedo pra gente fechar, que também é de 2014, tá ali 15 de setembro de 2014, igualmente editado em julho de 2020, que diz o seguinte: Lula não tem ódio à Marina, tem ódio à democracia. Isso é o Reinaldo Azevedo tá dizendo. Ou pantomima de chefão petista em defesa do pré-sal e da Petrobras vira um grande mico. Conta pra mim nos comentários o que vocês acham, por que Reinaldo Azevedo deu essa virada de 180 graus na sua opinião, e vamos para ela. Vamos para ela! O pobre não come gasolina, Miriam Leitão. A Miriam Leitão. Olha como essa galera que fez o L durante a eleição, que fazia qualquer coisa para tirar o Bolsonaro, está aos poucos soltando a mão do Lula, porque realmente está ficando muito chato, né? Tudo aquilo que a oposição disse que ia acontecer está acontecendo, vejam vocês. A Miriam Leitão escreveu um texto ontem para o Globo dizendo: Lula eleito em defesa da democracia. Ai, meu Deus, e a gente tem que acreditar em tudo que o político fala, ou a gente deve contrapor o que o político fala com o seu passado, com os seus atos, para saber? Porque assim, né, sempre tem político que mente, dona Miriam Leitão. A senhora acreditou que ele estava defendendo democracia? Aí ela segue, né? Atira contra o seu próprio capital político quando minimiza a gravidade da crise venezuelana. O presidente disse em entrevista que não houve nada de anormal na eleição na Venezuela e, na verdade, nada foi normal. Então, até a Miriam Leitão é obrigada a reconhecer que realmente, né, tá difícil.
E aí ela escreve ali um textão falando do presidente Lula, o que ele disse, mas lá pelo meio, ela dá o ziriguidum dela e mete o Bolsonaro. Seguinte, se o Bolsonaro estivesse na presidência, algum de vocês tem dúvida de que ele já teria dito que não reconhece, que é uma farsa, que é uma fraude, né, que precisa ser respeitada a vontade do povo lá na Venezuela? O que vocês acham? Mas tinha gente dizendo, ou diziam que o Lula era a defesa da democracia, era maravilhoso, mas também teve aquele pessoal isentão, né? O Lula e o Bolsonaro são a mesma coisa. Não são. Essa é uma situação em que a gente vê claramente a diferença entre os dois. Mas a Miriam Leitão fala que, olha só, a Venezuela seguiu o enredo completo do que os grupos golpistas do bolsonarismo gostariam de ter feito, né? Então, assim, o que o Maduro tá fazendo é porque ele tá virando a extrema-direita e ele tá seguindo o roteiro do Bolsonaro para dona Miriam Leitão. E aí aqui eu trago algumas atualizações para vocês. A Casa Branca se pronunciou de novo, disse o seguinte, ó: Casa Branca diz que paciência está se esgotando com a Venezuela. O governo dos Estados Unidos cobrou nesta quarta-feira, dia 31, a divulgação dos dados detalhados das eleições presidenciais e criticou novamente a falta de transparência. Só fico pensando assim, tá, Casa Branca, a paciência está se esgotando. E quando a paciência se esgotar, vocês vão fazer o quê? Vão mandar o Biden lá na Venezuela? Vão fazer o quê? Né? O que vocês acham que eles vão fazer? E também teve uma reunião emergencial convocada pela OEA e olha só o que aconteceu. Por abstenção da Colômbia e do Brasil e ausência do México, todos esses, pelo menos a Colômbia e o México, a gente pode falar aqui, né? A gente não pode falar só dos outros países, são narcoditaduras. O Brasil não. O Brasil estava lá porque o Lula está sendo enganado pelo Maduro, porque ele está errando, ele está sendo ludibriado e manchando a sua impecável biografia. Mas vamos continuar. Então, a Colômbia e o Brasil se abstiveram e o México não foi à reunião, né? Ausente. A OEA não consegue aprovar uma resolução que exigia... Olha o que a resolução queria. Que o Nicolás Maduro publicasse as atas da suposta vitória dele. Então, a resolução da OEA era para exigir a publicação das atas. O Brasil se absteve desta votação. E aí, a OEA não conseguiu aprovar a resolução. Essa situação deixa em suspenso a exigência de transparência nos resultados eleitorais da Venezuela. E para fechar aqui, trago a maravilhosa Gazeta do Povo para mostrar assim que ninguém pode achar, né? Só pesquisar no Google assim, Lula ditadores. Vocês vão ver foto dele abraçadinho com vários ditadores ao redor do mundo. Mas aqui a matéria de dezembro do ano passado da Gazeta do Povo diz que em 2023, olha só o que aconteceu. De Maduro a Dias-Canel e Ebrahim Raisi, Lula se encontrou com 13 ditadores ao longo de 2023. Falta de aviso não foi, desconhecimento não foi. Qual que é o palpite de vocês? Será que não caiu o Pix deles? Ou será que tá ficando tão chato que o custo deles continuarem puxando o saco do governo tá alto demais e eles já estão querendo ali saltar do barco? Ou será que rola uma chantagem? O que é que está acontecendo? Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!